Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e nessa aula quero mostrar para vocês, olha só, como fazer essa bolsa linda. É a bolsa Bela, olha que linda, eu fiz duas, com molde gratuito para vocês, é uma peça bem simples, bem tranquila para fazer, espero que vocês gostem. E quero convidar você, que ainda não é inscrita no canal, se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo para receber a notificação das nossas aulas, que são toda semana, tá? Vamos lá aprender? Pessoal, pra gente começar a fazer a nossa bolsa, a primeira coisa que vocês vão fazer é o download do molde, tá? O link para baixar o molde vai estar aqui na descrição. Ele está dividido em duas partes e eu vou dar uma pequena explicação aqui pra vocês. Esse aqui, gente, foi o que eu desenhei à mão, tá? Tá todo rabiscado, mas o que vocês vão baixar vai estar bem bonitinho, tá bom? São duas partes dessa forma. Duas páginas, vocês vão recortar em cima do risco. Aí vocês encostam uma parte na outra, colocam uma fita adesiva e a gente tem então o molde do corpo da nossa bolsa, tá bom? Esse molde do corpo, esse desenho inteiro, a gente vai cortar duas vezes no tecido principal, deu uma embaçadinha, aí voltou. Duas vezes no tecido principal, que é o tecido que fica aparecendo do lado de fora da peça, quando a peça está pronta, tá? Eu escolhi essa estampa super diferente, olha só. Bonitinha, é uma estampa digital, tá, gente? Então, cortei duas vezes o corpo no tecido principal, duas vezes o tecido de forro, tô usando tricoline 100% algodão, e duas vezes na manta R2. Aqui, pra adiantar, já coloquei tecido principal sobre a manta, ó. Passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha, tá vendo? Em toda a volta, tá? Então, essas são as partes do corpo pra gente fazer a nossa bolsa. Vocês vão ver que no molde também tem este desenho, tá? Que é a segurança da parte interna, tá escrito isso no molde. A gente vai cortar duas vezes no tecido de forro, duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta. Aqui, pra adiantar, já coloquei tecido principal, passei o ferro, coloquei o forro, passei o ferro também, uma costurinha em toda a volta e ficou assim, ó. Que é a segurança da beiradinha do zíper, né, pra que as coisinhas da bolsa não caem pra fora, tá bom? Tenho aqui 75 centímetros de zíper. Eu acho que vai sobrar um pouco, tá, gente? Número 5. 2 cursores. Ai, gente, olha só, tem que focar nesse cursor, que eu achei que ele combinou demais com a minha estampa, gente. Olha isso, olha. Olha a estampa. Olha o cursor. Combinou, né? Achei lindo, parece um tronco de árvore. Então, 2 cursores, que eles vão se encontrar fechando ao meio. Esse cursor, gente, é pro bolso central, aqui de cima. Já já a gente vai passar pra parte do bolso interno, que é opcional, tá? Aqui eu tenho 2 pedaços de alça chique de 30 milímetros, cada pedaço tem 35 centímetros. Essa medida de 35 centímetros da alça é para ser usada bolsa como alça de mão, tá? Para carregar na mão ou assim no braço. Se for colocar no ombro, se você for fazer a bolsa com alça de ombro, você corte essa alça com 45 centímetros cada, tá? Para poder ficar maiorzinha e dar para seu cliente colocar a bolsa no ombro, tá bom? E aí, agora a gente vai pra parte do bolso interno. Eu cortei duas vezes no tecido, eu cortei o tecido principal mesmo, tá? Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar, isso aqui tem relação com o kit de materiais, já explico. A medida desse tecidinho do forro tá escrito no molde, tá, gente? É 2 vezes no tecido, e eu vou pegar ali o cursor e o zíper pro bolsinho interno. Gente, eu tenho aqui 24 centímetros de zíper pra fazer o bolsinho embutido. Eu falei bolsinho interno antes, mas é o bolso embutido, tá? Então, 24 centímetros de zíper e um cursor, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o cursor no zíper, porque pra gente costurar esse zíper no bolso embutido, ele já tem que estar com o cursor. Então, pra gente não esquecer, antes de tudo, a gente vai colocar o cursor aqui. Pronto, então esse aqui é pro bolso embutido, certo? Então são esses materiais que nós vamos precisar. Se você gostou dos materiais que eu vou usar aqui no vídeo, você pode comprar o kit de materiais no meu site, olha só.
cada kit de materiais, gente, dá pra fazer a bolsa, tá? Essa bolsa bela, que eu nomeei ela assim, porque ela é muito bonitinha, né? E a necessaire, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Peraí. Aqui, ó. Então, é um conjuntinho, a bolsa e a necessaire, tá bom? Olha que necessaire mais linda, gente. Então, cada kit de materiais dá pra fazer uma bolsa e uma necessaire. O tecido principal ainda sobra tecido pra você fazer alguma outra coisinha, tá? Então, vai no kit tecido principal digital, tamanho 50 centímetros por 1,50. Tecido de forro vai no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. A manta R2, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros. Aqui vocês podem observar que a medida do tecido principal é maior. Por quê? Os tecidos têm direcionamento à estampa, tá vendo? Então, devido a isso, se eu tivesse colocado no kit de materiais o tecido principal pequeno, igual o forro, por exemplo, devido à posição da estampa, não ia dar pra cortar, tá? O tamanho da bolsa. Então, eu coloquei a quantidade certinha que dá pra vocês fazerem as duas peças de forro e manta. E esse tecido principal vai sobrar um pouco. É por isso que eu falei que o forrinho do bolso embutido eu cortei com a estampa principal, porque como vai sobrar um pouco, aí eu cortei com ele, tá bom? Então é por isso que eu tô usando esse tecido. E ainda assim, você cortando esse forro do bolso embutido, ainda vai sobrar um pedaço de tecido, dá pra você fazer uma outra bolsinha, um porta-moeda, alguma coisa, tá? Aí vai também nesse kit o zíper pra fazer as duas peças, a alça pra fazer a bolsa e os cursores, tá? Que no caso, ao todo, são 5 cursores. 2 vai na necessaire e 3 vai nessa bolsa que a gente vai fazer. E todos os cursores, gente, são decoradinhos, tá bom? Todos os kits vai com molde. O molde das duas peças, da bolsa e da necessaire. A folhinha do molde impressa, tá? São 4 páginas de molde e vai o molde impresso aqui junto pra você só abrir o seu kit de materiais e fazer a sua peça já com o moldezinho prontinho aí, tá bom? Então, gente, pra você comprar o seu kit de materiais, você acessa o meu site www.alinerogeri.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Nós temos 4 modelos de kit. Tem esse, tá lindo, né? Que é o que eu vou fazer aqui. Tem esse aqui, ó, filtro dos sonhos, que foi a bolsa que eu mostrei no começo do vídeo, essa necessária. Olha, coisa linda, gente. Vai com cursor de pena, ó. Lindo demais. Mesma quantidade de materiais, só muda o tecido e a combinação. Todos vão com molde. Aí montei um aqui de mandala, que não pode faltar. Para as amantes de mandala, o cursor de mandala, gente, olha isso. Olha. Vai cursor de mandala e cursor de florzinha. Todos vão com cursor decorado pra ficar um kit realmente belo, né? Um kit de luxo, então os materiais são de primeira, tá? E aqui, olha isso, gente. Olha essa combinação. Tecido digital violeta, vai com cursor de florzinha, todo lindinho, certo? Tem cupom de desconto. Vai lá no site, faça sua compra, usa o cupom de desconto Kit Bela, tá? Eu vou deixar escritinho aqui embaixo o jeitinho que é tudo junto, tudo minúsculo e o Bela é com 2 L's, tá? Pra ficar bem chique, porque a gente é chique, né, gente? Então é isso. Se você quiser comprar os materiais separados, sem ser o kit, também vendemos lá na minha lojinha vários materiais para costura criativa. A vantagem de você comprar o kit é que vai com o molde, tá? Então vamos começar a costurar, meu povo. A gente vai começar pela parte do bolsinho interno. Esse bolsinho interno, pessoal, ele é opcional, tá? Se você tiver medo, dificuldade e não quiser fazer, não precisa, tá? Mas eu acho que fica bem legal, porque é um bolsinho que vai ficar aqui, ó, na parte de trás da bolsa, pra guardar celular, uma chave, alguma coisa assim. Então vamos lá, ó. Vamos pegar uma das partes do forro do bolso interno e vou colocar o avesso dele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o avesso do tecido. Vou precisar de uma caneta e uma régua pra nós marcarmos aqui, ó. Olha só, 3 centímetros da beiradinha do forro pra baixo eu vou fazer uma marcação,
E aqui eu vou fazer um risco de 16 centímetros, de uma forma que fique sobrando a mesma quantidade de tecido de cada lado. Eu vou explicar, ó. A mesma quantidade de tecido que sobrar aqui, sobra aqui, tá? Então, mediu daqui pra cá, riscou. Agora, a gente vai medir 1 centímetro pra baixo. Vamos desenhar um gabarito aqui, né? É assim que a gente fala. Mais 1 centímetro. E vou fechar, vou riscar aqui, ó. Ficou assim, certo? A gente precisa ainda, assim, fazer um risquinho no meio. Então, o que que eu vou medir? Meio centímetro, né? Que a metade de 1 centímetro é meio. Então, aqui eu vou marcar meio centímetro, posiciono a régua assim e risco. Que esse risco do meio é só pra nortear a gente quando nós formos cortar, tá? Então, gente, ficou assim, ó, meu desenho. Vou posicionar na minha bolsa, centralizando bem, ó. Tá? Medida, deixa eu passar aqui, ó. 3 centímetros da beiradinha pra baixo, posicionei. Aí você mede se tá aqui, ó, a mesma medida na lateral, tá dando 5 centímetros de sobra. Então, essa é a posição. Posicionou, vamos pegar a alfinete. Colocamos a alfinete aqui, ó, pra segurar bem. Bem esticadinho, tá? E o que que a gente vai fazer aqui? Uma costura nesse gabarito, ó, em toda a volta. Costura aqui, aqui, vou lá em cima. O meio, esse risco do meio a gente não costura, tá? Esse risco do meio é só pra hora de cortar. Vamos lá. Então, pronto, gente, ó. Fiz a minha costura em toda a volta. E agora sim, ó, nós vamos cortar. Eu vou dobrar bem ao meio certinho. Vou dar um pique aqui com a tesoura pra ficar uma facilidade aqui pra mim entrar com a tesoura, tá vendo? E aí eu vou cortar em cima desse risco do central que eu fiz. Chegando aqui no cantinho, dou um cortezinho pra diagonal pra cima e pra baixo, dando um pique. Ó, fazendo isso aqui, pra na hora que a gente virar o tecido, ele virar bem certinho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pronto. Feito isso, nós vamos pegar, deixa eu tirar o zoom, todo esse tecidinho do forro aqui, vou passar por dentro do buraquinho. Vou no ferro de passar e eu vou esticar muito bem esse tecido aqui, ó. Ele tem que ficar, ele fica assim enrugando mesmo, tá, gente? Por isso que tem que ir lá no ferro. Esticou, segurou, passa o ferro pra ele ficar bem esticadinho. Pessoal, voltei aqui, ó. Passei o ferro, tá vendo como ficou bem esticadinho? Ó, aqui ficou bem aberto. Qual que é o segredo? O tecidinho do forro, a gente não pode ver ele aqui, tá? Então, fez essa abertura, agora a gente vai colocar o zíper com o cursor. O que que a gente vai fazer, ó? Do lado avesso. Posicionou, ele tá maior, depois a gente vai cortar, tá? Posicionou dessa forma, eu vou usar aqui, ó, 2 pedaços de fita pra segurar. Fica bem mais fácil, viu? Na hora de costurar. Pronto. Vou colocar aqui na máquina o calcador de zíper. Viro aqui do lado direito, olha como já tá bonito, gente. Olha, conseguem ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, mas eu amei esse cursor. Olha, lindo, né? O que que nós vamos fazer agora? Enquadrar bem certinho aqui, ó. E vir costurando na beiradinha. Vamos dar um retrocesso, vem costurando e a gente passa a costura em toda a volta aqui pra segurar o zíper.
Bom, pessoal, costurei. Olha só que coisa linda que ficou. Agora a gente pode tirar essa fita e tirar o excesso do zíper, tá bom? Então aqui, ó, não corta muito rente a costura, deixa um espacinho. Cortou a pontinha. Vamos pegar a outra parte do nosso tecidinho do forro, vou colocar estampa de frente com estampa. E agora eu vou alfinetar só os tecidinhos. A manta aqui, ó, a parte do corpo não, tá vendo? Eu alfineto só o tecido do forrinho desse bolso. Aqui, como tá grudadinho que eu passei a manta, a gente desgruda, tá? Ó, então todo alfinetadinho. Nós vamos costurar só o forro. Como que a gente vai fazer isso, ó? A gente vai colocar a parte do corpo da bolsa dobradinha pra trás. Aqui eu fico com espaço livre. Vou passar aqui, ó, costura com um pé de máquina. Aqui nessa parte de baixo a mesma coisa, ó. Dobro a bolsa, a parte do corpo pra trás e sigo aqui, ó. E pronto, ó, nosso bolsinho está pronto, todo costuradinho. Ó, que lindo, gente, ó. Ó, coisa linda, hein? Ficou bem grandinho, tá? Cabe celular, ó. E é isso, então aqui a gente está pronto nosso bolso. Vamos dar continuidade fazendo a montagem da bolsa. Primeira coisa, vamos colocar a alça. Vou dobrar aqui o corpo da bolsa bem certinho ao meio. Vou dar um pique bem pequenininho aqui, ó, pra marcar o meio, tá? Pego a minha alça, aqui eu tô usando alça chique, que é aquela alça especial. Mas eu mesmo assim selei aqui, ó, o que que é isso? Peguei o isqueiro, dei uma passadinha aqui na pontinha pra não desfiar, tá bom? Vamos lá. Reguinha na mão. E o zoiômetro em ação. Eu vou aqui por rumo e passo a medida pra vocês. É assim que eu faço, porque eu não anotei a medida, mas não tem problema. A gente vai vendo, olha só pra vocês verem, eu vou até ensinar como é que faz por zoiômetro. Eu vejo mais ou menos onde eu acho que tá no rumo, né? Mas depois eu venho conferir. O que que eu tenho que ver? Do pique para o início da alça, se tá dando a mesma distância, tá? Essa aqui um pouquinho pra cá, medir de novo. Pronto, 5 centímetros, tá? Então, ó, do pique para cada lateral, 5 centímetros, posicionamos a alça, tá bom? E vou passar uma costurinha bem na pontinha da alça, dá um retrocesso, tá? Vai e volta aí na costura pra ela ficar bem reforçadinha. Passei a costura. Pra adiantar, gente, na outra parte também fiz a mesma coisa. Marquei o meio, medi e coloquei a alça. Ela ficou assim, ó, tá? Agora nós vamos costurar o zíper. Ainda não troquei o calcador, não coloquei o de zíper, tá certo? O que acontece, gente? Quero dar uma dica pra vocês em peças assim, que tem partes arredondadas e que vamos colocar zíper. Vai gastar um pouquinho mais de tempo, um minutinho a mais, porém vai te dar uma facilidade maior pra finalizar a sua peça. Pega essa dica então, porque eu tinha muita dificuldade pra fazer cantinhos arredondados com zíper. Então é o seguinte, a gente vai pegar o nosso zíper, direito do zíper de frente pra nossa estampa, deixando sobrar uma pontinha aqui pra colocar o cursor. Essa primeira costura, gente, ela vai ser bem na beiradinha.
beiradinha do zíper com a beiradinha do material, mas é bem na beiradinha mesmo, tá? Vamos lá. Na curvinha, gente, a beiradinha do zíper acompanha a beiradinha do material, pra ficar bem desenhadinho aqui, né? E ela ficar bonitinha quando ficar pronta. Ó, não foi muito zíper, 75 centímetros foi a continha, tá? Que eu passei pra vocês no início. Então, olha, gente, essa primeira costura, ela foi bem na beiradinha. Aqui no avesso dá pra vocês verem, tá vendo? Bem na beiradinha. Agora sim, eu vou colocar o calcador de zíper. Cadê ele? Meu Deus, perdi, será? Peraí, gente, que eu estou à procura dele. Achei. E agora, antes de pôr o forro, eu vou passar outra costura. Só que essa costura, agora sim, a gente passa aqui rente ao dentinho do zíper, né? Conforme o calcador de zíper vai aqui, ó, sentindo o dentinho, a gente vem passando. Isso vai facilitar muito aqui na curva, então essa é a dica de ouro. Vamos lá. Então pronto, gente. Passamos duas costurinhas, ó. Só que aí, ó, fica bem certinho aqui, tá vendo? Na hora que a gente for colocar o forro, a gente não tem dificuldade. Aqui, depois que a peça estiver pronta, não fica embolado, tá bom? Então, pega essa dica. Agora, gente, nós vamos pegar as duas partezinhas de segurança interna, tá? E eu cortei, ó, tirinhas do meu tecido de 4 centímetros de largura, que eu vou usar como viezinho. Então, esse viezinho a gente vai colocar nessa parte mais larga, tá vendo? Que aqui é mais larguinho, aqui é mais estreito, né? Então, vou colocar aqui. Começa do lado avesso, vou colocar a estampa de frente pra estampa, passa uma costurinha aqui. Passou essa costura, eu corto aqui, ó, que sobrou, e vou virar aqui pro outro lado. Vou fazer duas dobrinhas, uma dobrinha, duas dobrinhas. E passo uma costura aqui nesse viezinho. Ficou assim. A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui. Então, olha só, pessoal. Prontinho, se tiver sobrado pontinha aqui, ó, igual o meu, a gente tira, né, esse excesso aqui do viezinho. Se você quiser usar viés pronto, também pode. E agora a gente vai posicionar ele aqui, ó. Onde que ele vai, ó? Nessa posição, estampa de frente com estampa, eu vou colocar aqui na beiradinha do zíper. Aqui eu consigo ver, ó, onde tá retinho o meu material, vai ser onde começa a colocar essa segurança. Beiradinha com beiradinha, a gente passa uma costura aqui. E ficou assim, ó. Certo? Do outro lado, a mesma coisa. Estampa de frente com estampa, beiradinha com beiradinha, passa a costura. E ficou assim, tá? Agora a gente vai pegar um dos forros da nossa bolsa. Vou colocar estampa de frente com estampa. E aqui, gente, eu vou colocar prendedor em toda a volta, deixando bem presinho esse zíper pra dentro, tá? Bem certinho aqui o forro. Então, olha só, gente, coloquei prendedor em toda a volta e agora sim eu venho passando a costurinha aqui, ó, no zíper, né? Aqui a gente vai sentindo o dentinho do zíper, na verdade a costura ela é no forro.
E a gente vem sentindo aqui, ó. Vai passando a costura em toda a volta. Passou essa costura em toda a volta, eu vou virar pro lado direito. Acerta bem as partezinhas arredondadas. Olha que lindo, gente, que tá ficando. E aqui agora eu vou rebater uma costurinha meio pé de máquina aqui, ó, em toda a volta. Prontinho, pessoal, olha só, detalhe, essa costurinha eu vim rebatendo com a alça levantada pra cima, então a costurinha passou aqui embaixo dela, e com as seguranças para fora, tá vendo que elas estão abertas? Passei a costurinha aqui, ó, certo? Agora a gente vai colocar do outro lado, vou pegar aqui o outro corpo. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Coloca o zíper aqui na beiradinha. Primeiro, vou passar uma costura bem na beiradinha desse zíper em toda a volta, depois vem com outro calcador de máquina aqui, calcador de zíper, aliás, né? Ver se tá bem certinho. Isso. Vamos lá. Prontinho, gente, passei a costura, as duas costurinhas. Agora, a gente vai pegar essa beiradinha aqui e vamos colocar, ó, bem rente aqui, tá vendo? E passa a costura na beiradinha, tá? E aí fica assim, ó. Tá bom? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Beiradinha com a beiradinha. Pronto. Agora nós vamos pegar o outro forro. Coloca estampa de frente com estampa. Coloca aqui essa proteção pra dentro. Alinha bem. Vou colocar prendedor em toda a volta. Coloquei prendedor em toda a volta. Agora eu venho aqui, ó, no forrinho e vou passar a costura em toda a volta aqui, ó, na beiradinha do zíper. Prontinho, gente. Agora, a gente precisa rebater esse zíper. Nós teríamos que colocar do lado direito, né? Olha só. Vamos virar toda a peça aqui pro lado direito pra vocês entenderem. Pronto, viramos pro lado direito. Desse lado aqui, já rebatemos o zíper. E desse não, mas a gente precisa rebater. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir todo o zíper. Mas por conta dessa segurança, as duas partes não vão se separar. Tá vendo? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado agora, porque nós vamos, ó, tá vendo aquele buraco ali, ó, o fundo da bolsa? A gente vai usar esse fundo da bolsa como área de costura aqui, ó, pra rebater. Então, eu entro aqui, eu vou dar um zoom pra vocês verem bem direitinho. Ó. E aqui, olha aqui o fundo da bolsa, tá vendo? Eu vou sempre tomando muito cuidado pra mim não costurar nenhuma partezinha da bolsa, tá?
Pra quê? Pra mim rebater aqui esse zíper, tá vendo, ó? Costura um pouquinho, ajeita aí seu material pra não costurar nada junto. E dá tudo certo, ó. Essas manobras aqui é devida à segurança das laterais do zíper, né? Que não dá pra separar as duas partes. Não como na Necessaire. Na aula da Necessaire, se você não assistiu, a aula tá aqui no canal. Ela eu não coloquei segurança na lateral, porque é uma Necessaire menor. E aí, não precisa fazer desse jeito. E pronto. Consegui rebater todo o zíper. E agora a gente vai colocar o cursor pra finalizar a nossa bolsa. Ela tá quase pronta. Aqui, ó, essa lateralzinha, ela fica assim pra dentro. Aí quando a gente abre, fica bem protegidinha aqui, ó. Não cai as coisas da bolsa. Como que a gente vai fazer pra colocar o cursor? Vamos alinhar bem aqui. Vou colocar prendedor, gente, nesse zíper em toda a volta, pra ficar bem alinhadinho, pra me colocar o cursor e ele entrar juntinho, bem certinho aqui. Então, olha só, gente, coloquei prendedor aqui no zíper, deixando bem certinho. Aqui nós temos pontinha de zíper sobrando dos dois lados, tá? Porque nós vamos colocar dois cursores e deixar ele encontrando aqui no meio. Então, aqui, ó, estão meus dois cursores. Aí eu viro aqui a minha peça de ponta cabeça e vou colocar o cursor aqui, ó. Corto um pouquinho, um dos lados aqui do cantinho do zíper. Vou colocar um cursor, ele tem que entrar bem retinho pra não ficar barrigudinho. Agora, do outro lado, eu vou colocar o outro. Vou colocar dois cursores diferentes, ó. Acho que fica bonitinho. Aí, aqui agora eu coloco o outro e os dois vão se encontrar lá em cima. Olha só. Aí eu posso tirar aqui os prendedores e deixar fechadinho o zíper encontrando aqui. Então, aqui, ó, ficou então os dois cursores encontrando aqui. E agora a gente vai finalizar a nossa peça. Pra isso, a gente vai virar ela do lado avesso, tá? Então, ó, voltamos pro lado avesso. Agora é só fechar aqui embaixo, costurar a caixinha de leite e pronto. Arruma bem aqui nas partes das curvinhas. O que eu vou fazer? Eu vou deixar bem retinho aqui embaixo, ó, quininha com quininha. E vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, só nessa parte reta aqui embaixo. Então, aqui, passei a costura, aí eu cortei uma tirinha, lembra que eu falei pra vocês? Tecidinho, largura de 4 centímetros. Pode ser viés pronto também. Coloco aqui, ó, na beiradinha, vou passar uma costura com um pé de máquina. Passou essa costura, vou virar pro lado de cá e dar duas dobrinhas. Uma, duas. É pra fazer o acabamento, né? Pra não ficar aparecendo aqui essa emenda. E aí, a gente vem passando a costura aqui. Então, olha só, agora é só nós fecharmos as caixinhas de leite. Como que vai ser aqui, gente? Nós vamos colocar a emenda da costura bem certinho com o dentinho do zíper. Ó, pra ficar bem retinho. Aqui, essa parte aqui, ó, da segurança, a gente pode fazer isso daqui, tá? Pra passar uma costura aqui, ó, uma costura reta com um pé de máquina. Então, pessoal, ó, costurei aqui a caixinha de leite bem retinha, tirei o excesso que tava de material, de zíper, ó, dos dois lados. E antes de virar, né, ela tá quase pronta, a gente precisa tampar esse acabamento da caixinha de leite. Pra isso, eu peguei duas tirinhas. Essas tirinhas, elas são um pouquinho maior que a caixinha de leite, porque a gente vai dobrar a pontinha, ó.
pra ficar um acabamento legal. Então, eu dobro a pontinha aqui, costuro, quando chegar aqui eu dobro a pontinha também. Então, olha só, aí eu vou virar aqui pro outro lado, vou fazer 2 dobrinhas, 1, 2. Formou esse viezinho, a gente passa a costura. Pronto, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Bom, gente, então, olha, o fundo da bolsa fechadinho com viés. Nossa peça está pronta. Vamos virar aqui bonitinha pra ver como ficou. A gente ajeita bem aqui, olha, tá? Nas caixinhas de leite. Olha aqui, que legal que ficou aqui a segurança, né? Olha, eu vou abrir ela toda pra vocês verem. Fica super espaçosa, cabe bastante coisa e não tem perigo de cair. Pra fechar aqui, ó, super fácil. O bolsinho aqui atrás, ó, por celular, essas coisinhas. Aí vocês vão no ferro, passa o ferro, ajeita bem direitinho e está pronta a nossa bolsa. Que linda! Eu amei. E vocês gostaram? Coloca aí nos comentários pra mim. Olha os cursores lindos, como ficou. Olha atrás. Super fofinha. E é isso. Nossa peça está pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa bolsa é de R$ 90 a R$ 110, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.